A Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 5, nos diz: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Predestinar vem da palavra grega prorizo, que significa decidir de antemão, e se aplica aos propósitos de Deus que são inclusos na eleição. Refere-se ao que Deus faz pelos salvos. As Escrituras não ensinam, em parte alguma, que certas pessoas são destinadas ao inferno. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. É o que a Bíblia nos fala. Então, precisamos entender o que Deus tem preparado para aqueles que aceitam o seu plano através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esses versos 3 a 23, nós encontramos a Trindade unida, trabalhando na salvação dos pecadores. Paulo começa no verso 3, falando: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele fala, nesse verso 5, que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. E depois, no verso 13, ele vai falar que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. São situações em que cada um, no mistério de Deus, trabalhou, mas todos, a Trindade trabalha em conjunto. Então, a eleição refere-se a pessoas, enquanto a predestinação refere-se a propósitos. Os acontecimentos ligados à crucificação do Senhor Jesus Cristo foram predestinados. Então foram algo que já estava dentro do que Deus tinha planejado. E isso está no discurso do apóstolo Pedro, em Atos, capítulo 4, verso 25, que Pedro vai usar o Antigo Testamento, algo que tinha sido predito por Davi. Então ele diz: Pelo que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste. Então, até aqui, Pedro está falando num contexto do passado, da época do rei Davi. E agora, a partir do verso 27, na parte B, Pedro vai falar do contexto da sua atualidade. Que tu ungiste se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Então tudo estava dentro dos desígnios, decretos de Deus, na chamada predestinação a respeito do Senhor Jesus Cristo. para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho
tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Aqui então encontramos essa parte, um exemplo de acontecimentos que ocorreram, que foram predestinados já de antemão por Deus. Deus, então, nos predestina para adoração. É o que diz nesse verso 5 que acabamos de ler de Efésios 1. E nos predestinou para filhos por adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Então nós somos, no momento da nossa salvação, temos que entender que somos agora propriedade de Deus. Somos colocados como filhos de Deus. Todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus. Somos agora de Jesus Cristo. Então, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso é muito importante. A nossa conformidade com Cristo. Esse é um passo que precisamos entender. Paulo fala sobre isso também em Romanos, capítulo 8, nos seus versos 28 e 29, ele repete esse conceito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a importância de nós agora sermos conformes à imagem de Cristo. Paulo dizia isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo continua dizendo: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que é o último estágio da nossa vida, quando o Senhor operar a ressurreição do nosso corpo será um corpo glorificado, como diz o apóstolo Paulo. E nós somos herança futura, é o que fala esse texto de Efésios no seu verso 11. Nele digo, nele falando de Cristo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, isso é um conceito muito importante. Paulo está falando de temas de muita propriedade, predestinação, está falando de adoção. A adoção, ela possui um sentido duplo, no presente e no futuro. Não entramos na família de Deus por adoção, como podemos ver algumas famílias adotando crianças que infelizmente tiveram o abandono dos seus pais por qualquer motivo. O juiz permite que uma família adote uma criança. No nosso caso, nós não entramos na família de Deus através da adoção, mas nós entramos através da regeneração, que é o novo nascimento. Então é muito importante esse conceito, porque não é o fato de você frequentar uma igreja, você se achar que já é filho de Deus. É através do novo nascimento. Temos o diálogo que o Senhor Jesus teve com Nicodemos, que era um homem
dos principais dos judeus, estava no Sinédrio, uma pessoa que entendia muito da lei, e percebeu que Jesus fazia certos milagres que somente Deus poderia dar a sua anuência. Então se aproximou de Jesus, reconheceu que Jesus era alguém, um profeta, alguém que tinha um relacionamento com Deus, e nesse diálogo o Senhor Jesus deixou bem claro para ele: Nicodemos, o importante é você nascer de novo. Então precisamos nascer de novo da água, que é a palavra do Senhor, e do Espírito, que é o Espírito que nos convence que nós somos pecadores. O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso na sua primeira epístola, no capítulo 1, nos seus versos 22 a 25, ele diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. A adoção é o ato pelo qual Deus coloca os que nasceram de novo em uma posição de filhos adultos dentro de sua família. Deus faz isso para que possamos começar de imediato a nos apropriar de nossa herança e a desfrutar nossas riquezas espirituais. Esse é o tema principal desta epístola aos Efésios, que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando não sabemos a nossa posição, no sentido espiritual, dessas grandes riquezas, dessa herança que fala o apóstolo, podemos viver como mendigos, paupérrimos no sentido espiritual. Paulo não está falando de riquezas materiais do mundo, mas Paulo nos fala de riquezas espirituais. E nós precisamos sermos adultos para desfrutar. Um bebê não pode herdar legalmente uma herança. Ele precisa de um tutor. Então, Paulo vai falar isso também em Gálatas capítulo 4. Ele diz no verso 1, Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filhos, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Este mesmo conceito da nossa posição em Cristo
é dito por Paulo. Então, um adulto, sim, ele deve se apropriar dessas heranças e deve fazer isso. E isso significa que não precisamos esperar até nos tornarmos experientes na fé para nos apropriar dessas riquezas espirituais em Cristo Jesus. Daí, nós que somos pais, podemos ver, quando os nossos filhos são pequenos, levamos a um pediatra, e uma das coisas que o pediatra faz é colocar a criança na maca e pegar uma régua e medir o seu comprimento, medir a sua cabeça, para ver se a criança está correspondendo ao tempo do seu crescimento. Você que é pai, você que é mãe, você já observou esse detalhe. Muitas instruções são feitas, são dadas em termos alimentares para que a criança se desenvolva. E na vida espiritual, como será que esse crescimento se desenvolve? Será que é com o passar do tempo? É com a experiência dos anos na vida espiritual que uma pessoa ela vai tomando essa forma adulta de adoção? Quais são os fatores que contribuem ou não para um crescimento, para que essa pessoa ela entenda que ela já não é mais um bebê no sentido espiritual, que ela precisa agora de ser madura para usufruir dessas riquezas que Cristo nos oferece. Então, infelizmente, podemos ver nas nossas igrejas, de uma maneira geral, que muitos ainda são infantes, são meninos, meninas, que não conhecem a profundidade da palavra do Senhor e assim, infelizmente, não podem usufruir dessas riquezas espirituais tão profundas que Cristo tem para nos oferecer. O sentido da adoção, ele encontra-se também naquilo que Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, verso 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, que são angústias. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, o corpo, o sentido da adoção encontra-se nesses dois versos. O corpo glorificado que receberemos do Senhor Jesus Cristo. Diante de Deus, já somos considerados adultos em sua família. Mas o mundo não consegue ver isso. Quando Cristo voltar, essa adoção se tornará pública para que todos vejam. Portanto, enquanto estamos neste mundo, entendamos que Cristo quer nos conformar à sua imagem. Paulo dizia, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu levo hoje na carne, vivo para a glória do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, temos que entender que nós fomos adotados na família do Senhor Jesus Cristo, através do novo nascimento, para sermos novas criaturas. E o nosso propósito é o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua
graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Que você tenha essa compreensão e que a maturidade espiritual esteja na sua vida. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.